7h34, estamos de volta ao vivo para toda Santa Catarina. Muito bom dia para você que está chegando agora. Bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h40. E dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado, hoje recebo aqui o candidato Afrânio Bopré, do PSOL. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 15 minutos para dividir com o telespectador as suas propostas. Muito bom dia, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores. Eu estou à tua disposição. Candidato, o senhor tem falado muito em mudança do atual modelo de gestão. E o senhor tem falado muito também que a sua candidatura é a candidatura legítima da esquerda democrática, porque tem os valores da esquerda democrática. Que valores são esses e que mudança de gestão seria essa? O que o senhor propõe? Sim, nós estamos vivendo um período no Brasil onde o ataque à democracia virou rotina. Tem um determinado campo político que não se dá bem com a democracia. E é preciso criar as condições para que o Brasil, e em especial Santa Catarina, crie mecanismos participativos. A democracia ela tem que ser concebida tanto pela democracia representativa, onde o eleitor vai às urnas, ele escolhe os seus candidatos, o seu presidente, o seu senador, mas também ele não pode virar as costas e só na próxima eleição, daqui a 4 anos, ele vai ser chamado. Eu quero garantir que haja um fórum, um processo ativo, permanente de discussão dos nossos problemas para buscar as nossas soluções. Essa é a mudança principal, para consolidar a democracia. Não existe ainda, ninguém inventou um melhor sistema do que a combinação do representativo com o participativo. Os valores, o primeiro deles, o democrático, que reúne 70% da população brasileira, está disposta a defender, a lutar pela democracia. Mas também a justiça social. Márcia, o Brasil não é um país pobre. É inaceitável 33 milhões de pessoas passando fome. Nós voltamos para o mapa da fome. É inaceitável. Os supermercados despejam produtos com data de vencimento diariamente, toneladas e toneladas no lixo. A produção, ela é muito farta, mas a distribuição é completamente desigual. A geladeira do brasileiro de baixa renda, cada dia, tem menos comida, menos ovo, menos carne, menos legume, menos frutas. E nós precisamos entender que isso é um desvio da natureza econômica de uma sociedade. Por isso eu digo, o Brasil não é um país pobre, ele é um país injusto. E o combate à desigualdade social é um valor da esquerda. E ele passa pela garantia de direitos também, Márcia. Por exemplo, é inadmissível que o Brasil, recentemente, se operou, a partir do Congresso Nacional, um golpe contra os direitos dos trabalhadores. Eu quero ser senador, e o meu número é o 500, meus amigos ainda dizem o Afrânio é outros 500. Eu quero ser senador para lutar pela revogação dessa famigerada reforma trabalhista. Essa era a minha próxima pergunta. Eu tenho ouvido o senhor falar muito sobre isso, mas é uma revogação total ou alguns pontos? É uma revogação total para criar um novo processo de revisão. Se é verdade que precisa ser revista, o que fizeram foi um golpe. Eu vou dar vários exemplos. O primeiro deles é, antigamente, quando uma mulher era demitida e 40 dias, 50 dias depois, ela descobria que estava grávida, ela podia ajuizar e garantir o seu retorno, porque a lei trabalhista protegia a mulher grávida. Hoje, se ela não apontar dentro de 30 dias, ela perdeu o direito de retornar. Além disso, uma série de outras
medidas que foram jogadas para os trabalhadores, dizendo, nós vamos gerar emprego, vai ser uma maravilha, vamos fazer a reforma trabalhista. Ao contrário, nada daquilo que prometeram aconteceu. Por isso tem que ser revisado completamente. Mas graças à reforma trabalhista de 2017 foi regulamentado o trabalho home office. Se a gente não tivesse trabalho home office, agora na pandemia, estaríamos piores ainda do que estivemos. Não, não houve regulamentação de trabalho home office. E isso nem precisava estar na reforma trabalhista. Bastava uma lei para a regulamentação específica, porque de fato foi uma novidade, eu concordo contigo, foi uma coisa boa que veio, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E ela poderia ser tratada de um jeito muito específico, não precisaria retirar direitos dos trabalhadores. Um outro valor que eu considero importante, que como candidato da esquerda catarinense eu apresento, é a defesa da revogação também do teto de gastos. O que é o teto de gastos para quem está nos ouvindo? O teto de gastos, tomar uma decisão para congelar os investimentos públicos na área de saúde e educação por 20 anos, congelar por 20 anos os investimentos na área de saúde e educação. Isso é inadmissível, ao contrário, o Brasil precisa se voltar para políticas públicas da área social. Eu sou professor de economia, Márcia. Eu trabalhei muitos anos no DIEESE, que é um departamento de assessoria a sindicatos de trabalhadores. O artigo 7º da Constituição diz que o salário mínimo deve ser aquele capaz de atender às necessidades normais do trabalhador e da sua família. Portanto, 2 adultos e 2 crianças, um padrão médio de família. Tais como alimentação, saúde, educação, higiene pessoal, higiene da casa, previdência, lazer, moradia. Gente, convenhamos, com R$ 1.200, uma família não vive para garantir a sua dignidade. É preciso retomar uma política de correção, de defesa do salário mínimo, da inflação, que já alcançou 2 dígitos, e, ao mesmo tempo, recuperar o poder de compra com aumentos reais. Fazer o salário mínimo crescer, um salário mínimo forte, como diz o Lula. Nós precisamos ter um salário mínimo forte. Então, como candidato a senador da esquerda, eu defendo uma inversão de prioridades. É fazer distribuição de renda e defender a democracia. O senhor falou no Lula, então eu vou entrar um pouco na política. Claro. O senhor apoia o candidato Lula, o senhor pede voto para o Lula, mas o senhor não estava no palanque dele no comício. É verdade a história de que o senhor foi vetado no palanque? O que aconteceu? Sim, é verdade. Um outro candidato colocou o tema que se o Afrânio subisse no palanque, ele não subiria. Como aqui regionalmente há uma coligação formal do PT com esta candidatura, é claro que teria que ser respeitada, mas eu acho que é uma falta de sensibilidade, porque o comício não é do candidato a senador, do candidato a deputado estadual, nem do federal, nem do governador. Era o comício do Lula. E o meu partido está formalmente coligado nacionalmente com o presidente Lula para nós mudarmos a história do Brasil a partir dessa eleição. Mas tem um outro candidato porque a frente não conseguiu reunir todos os partidos de esquerda. Por que as esquerdas têm tanta dificuldade de se unirem, considerando que em São Paulo a gente viu um movimento bem interessante para que PSOL, aliás, o presidente do seu partido, Márcio França, PSB, e PT estivessem juntos, como, aliás, foi o pedido do candidato Lula. Por que aqui não aconteceu então, isso? Eu trabalhei muito para que houvesse a unidade do campo democrático e popular em Santa Catarina. O próprio candidato Dário Berg dizia que não queria ser mais candidato a senador. Tentou ser candidato a governador pelo MDB, lá o partido dele não aceitou. Ele tentou ser candidato a senador na nossa frente, também não conseguiu e acabou tomando uma decisão de ser candidato a senador. A frente se dividiu em 3 pedaços. Infelizmente, não era esse o meu objetivo. Mas, Márcia,
A direita também está dividida, faz parte da democracia. Aqui, só de candidaturas ao governo, a direita e a extrema-direita tem 5 candidaturas. Eu acho que Santa Catarina tem vários tons de bolsonarismo. Eu quero deixar claro, eu tenho uma posição definida. Eu sou candidatura ao Senado de esquerda, eu quero a eleição, gostaria a eleição do presidente Lula no primeiro turno. E vou justificar, Márcia, porque dificilmente o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles vão questionar a eleição do primeiro turno quando vai eleger todos os deputados estaduais do Brasil inteiro. Todos os deputados federais, senadores, governadores, eles não vão questionar o resultado da urna do primeiro turno. Mas se o Lula e o Bolsonaro for para o segundo turno, com mais uma meia dúzia de governadores, aí eles vão dizer, no primeiro turno a urna estava certa, mas no segundo turno ela foi fraudada. Nós não podemos brincar. Nós já vimos assassinato em Foz do Iguaçu do presidente do PT, nós estamos vendo a violência, tiro na janela de gente que bota a toalhinha do Lula, uma agressão, uma violência. Então, a eleição do presidente Lula no primeiro turno, ela é importante para consolidar o processo democrático e a gente não deixar o Brasil numa posição de violência. O senhor falou em violência, então vou voltar a falar sobre propostas. Eu queria saber a sua opinião sobre, infelizmente, o aumento da criminalidade e as nossas leis. O senhor buscaria e lutaria por leis mais rígidas? Veja, se pegar os dados, Márcia, o Brasil é o terceiro país do mundo com maior índice de encarceramento. Não adianta achar que é prender e deixar lá dentro mofando até morrer. Não, é preciso que se tenha políticas na área social. Ser rígido é investir na educação, é investir em condições de moradia, é urbanizar a vida da nossa população de periferia, dando dignidade, dando saneamento. Isso é ser rígido. E eu quero deixar claro também o meu posicionamento contra essa política armamentista. Tem candidato, inclusive, dizendo que não, eu vou criar o armamento família, que vai acontecer somente quando a esposa ou o esposo, os dois têm que aceitar a comprar armas. Gente, as mulheres não precisam de armas. Elas precisam de respeito, de oportunidade, de condições iguais para que se possa ter exatamente a defesa da mulher, não passa pelo armamentismo. Então, deixar claro, eu sou contra também essa política de armamento. O senhor é a favor ou contra o fim da saída temporária dos presos? Bom, a saída temporária é uma necessidade. Inclusive, é um processo que, no mundo inteiro, ele aproxima a ressocialização e o convívio com a família para que possa, inclusive, como não tem prisão perpétua no Brasil, possa, inclusive, essas pessoas gradativamente serem ressocializadas. Fórum privilegiado, o senhor é a favor ou contra? Completamente contra. Isso é uma proteção da bandidagem lá em Brasília. Calendário eleitoral unificado e a questão do número de partidos, sua opinião? Isso é polêmico, o calendário unificado, porque tem prós e contra, mas eu acho que nós precisamos botar esse assunto na pauta. Privatização? A privatização dos setores estratégicos que garante a soberania nacional, que garante o desenvolvimento econômico do país, eu sou completamente contrário. Redução da maioridade penal? A redução da maioridade penal também não resolve o problema. Nós vamos ampliar o encarceramento de jovens que nós deveríamos estar oportunizando. Eu defendo que se faça, por exemplo, investimentos nos IFES e nas escolas profissionalizantes. Lá no sul do estado, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar uma escola profissionalizante do setor da indústria, que está precisando de ajuda, inclusive de fazer parceria com a própria política pública. Eu acho que o governador do estado de Santa Catarina, que também será eleito, precisa dar uma atenção para a formação profissionalizante.
Candidato, a partir de agora o senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais. Então, eu sou o Afrânio Beaupré, sou professor de economia, sou doutor na área de geografia, já tive a oportunidade de, por 2 vezes, ser deputado estadual e fui vice-prefeito de Florianópolis e quero aqui pedir para vocês o voto. Tão importante quanto votar no Lula presidente é votar no senador do Lula para defender as mudanças que o Brasil precisa. É Afrânio 500, o senador de verdade. Candidato, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Márcia. É assim que a gente encerra a entrevista de hoje. Estou indo rapidinho para o intervalo. Volto já com mais notícias aqui de Santa Catarina. Não sai daí não. Até já.